os usos dos EPIs e dos EPCs, dos equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual e coletiva, né? E isso é muito importante. Por exemplo, comigo aconteceu uma circunstância em que eu tive que criar um laboratório. Então, como profissional, eu não fui treinado, ninguém me ensinou qual é o processo de tomada de decisão. Não é igual num supermercado, os equipamentos, os reagentes, tudo que se precisa para um laboratório, você pode montar. Semana passada teve um empresário que é um ex-aluno meu, que quer montar um laboratório na cidade dele. E perguntou se eu tinha algum aluno que pudesse indicar para ajudá-lo, tanto na parte técnica, de trabalhar, conduzir as atividades no laboratório de diagnose, né? E tanto como criar esse laboratório, fazer as cotações, fazer uma listagem do que é necessário. Então, são pontos que, às vezes, na vida profissional, existem cobranças que, às vezes, na faculdade, elas não ensinam, né? Não existe um espaço, uma cadeira que ensina. E aí eu comecei a pensar, depois disso, né, o olhar que eu tinha em cada laboratório que eu entrei na minha vida, né? Nas circunstâncias, lá atrás, quando eu comecei a dar aula e tinha alguns pedidos, me faça uma lista de reagentes, faça uma lista, tem uma cota de dinheiro do departamento e nós desejamos comprar, tem tanto para você gastar. Então, o que gastar? Esse processo de tomar decisão, profissionalmente, vocês podem ser cobrados no futuro. E tal como os cuidados e o zelo, né? Em ética, tem lá uma das virtudes do profissional, a virtude básica do profissional é o zelo pelas atividades, não somente pelos bens materiais, mas também pelas relações interpessoais. Então, no laboratório, existe uma organização social bastante complexa. Então, e sempre nesse laboratório, há necessidade de estabelecimento de regras e costumes, e que devem ser cumpridas, e que esse rigor ele não pode ter um afrouxamento, né, devido a algumas circunstâncias, ou então modos e regras pessoais que cada indivíduo tem. Então, normalmente a gente chega nos laboratórios e a gente tem que adequar os processos de regra às condições que são postas nesses laboratórios. Eu não posso mudar o sistema com a minha chegada. Mais ou menos, chega por último e quer sentar no banco da frente, né? Então, aí, mais ou menos, você tem que meio que se calibrar uma forma de você conduzir e ter alguns tipos de atitudes. É igual o fato de, às vezes, você iniciar um namoro e junto com o seu namorado, a sua namorada, cada um tem um procedimento interpessoal diferente e você começa a se adaptar. Você começa a aprender coisas com a pessoa que você compartilha essa íntima relação social, né? E no laboratório, nos ambientes de trabalho, isso também vai acontecer. Então, e que essas regras, esses costumes, quando descumpridos, existem consequências caras, né? Desde perda da vida, desde acidentes, onde você pode sofrer alguma perda de algum sentido essencial. Então, a alma do laboratório é extremamente importante, a história da comunicação oral, ou até mesmo outras formas de comunicação que nós temos, informes. Então, todo cuidado é pouco, principalmente quando você tem ao seu redor uma série de componentes que podem depor contra a vida, que podem explodir, que podem entrar em combustão, que podem afetar a vida do indivíduo. Outro ponto, né, que falam, inteligência ela é igual a concentração. Pessoas inteligentes são pessoas muito concentradas, são pessoas que, eu sei que nesse circuito de mundo, nesse exato momento eu estou dando aula para vocês, o celular deu uma notificação, isso já me atraiu a atenção. Já houve uma quebra da minha atenção. Então, para alguns procedimentos onde requer de mim muita concentração para que a qualidade do meu trabalho tenha um nível superior, eu preciso, às vezes, limpar dentro desses processos, desse circuito que envolve as redes sociais e até mesmo conversas paralelas, ou então um ambiente social com outras pessoas no mesmo espaço físico, eu necessito dessa concentração. E esse trabalho
de atenção detalhada, muitos reagentes, em que 1 microlitro, 2 microlitros, eles valem, às vezes, R$1.000, R$2.000. Então, uma pequena fração da quantidade em que você, pela falta de concentração e os erros, podem estar relacionados a algumas centenas de reais ou dinheiro que você perde por não seguir essas regras e procedimentos operacionais adequados. Tá? Então, existe uma terminologia nos laboratórios que é os POPs. POPs são procedimentos operacionais padrões, né? Em que o laboratório sempre vai fazer do mesmo jeito. O mesmo jeito que entra, o mesmo jeito que descarta material, o mesmo jeito em que executa um ensaio, horário de entrada, horário de saída, horário de esterilização de material, horário de descarte de material, de lavagem, a forma como você faz essa lavagem. Isso são pré-requisitos de laboratórios onde se tem estabelecido esses procedimentos operacionais. Então, por mais que vocês tenham 20, 30 anos de experiência, é extremamente importante que você tenha muita cautela, muita atenção. Por que o professor está falando isso? Quando você é muito jovem, às vezes muitas pessoas se sentem muito seguros e sublimam condições de perigo. Então, não enxergam uma situação de perigo onde ela pode haver. Um exemplo disso, eu tive uma vez uma aula, na verdade, um professor de ecologia, numa faculdade de biologia, que eu dava aula, em que ele levou os meninos para o campo, e um aluno, ele fazia estágio num laboratório de herpetologia, provavelmente trabalha com cobras, né? Então ele se sentia seguro para pegar numa cobra. Ele pegou uma cobra pelo rabo, levantou, e no momento que ele levantou, ele começou a mostrar essa cobra, e balançou essa cobra e mostrou para as meninas. Algo do tipo, eu sou forte, eu sou corajoso, e me amem, né? Então, coisas de autoestima, né? E aí essa cobra subiu e mordeu bem nesse dedo aqui, e aí esse indivíduo, moral da história, foi que houve uma amputação desse dedo, e hoje ele só tem os 4 dedos. Uma aula prática. Então, para pensar nos alunos, para pensar no professor, para pensar na instituição, pela falta de prudência, pela falta de cautela. Então, a mesma coisa, você recém retira uma carteira de habilitação e, de repente, você dirige de uma maneira, principalmente um carro que é da firma, né? Eu já vi histórias de alunos que capotaram o carro no meio da estrada por essa questão, né? Você não é porque não sabe, você não tem experiência de direção, e se você não tem experiência, você precisa ter muita cautela e muita atenção. Então, todo cuidado é pouco. Toda prevenção, ela pode depor contra a sua própria vida, a vida de alheios, né, de outras pessoas, e até mesmo a questão da sua permanência dentro de um ambiente no exercício profissional. E outra questão que é extremamente importante no laboratório é o fato de organização. Aliás, organização, como é que fala? Calda de galinha e organização não fazem mal, nunca fazem mal a ninguém. Então, ela é um elemento importante dentro do ambiente do laboratório, dentro das diferentes formas de você estar trabalhando, né, profissionalmente. Então, essa ordem, esse modo de operacionalizar e deixar as coisas, você quer as coisas arrumadas, que alguém deixe as coisas arrumadas para você, então há necessidade dentro desse ciclo que você também deixe as coisas arrumadas para a próxima pessoa que for utilizar, né, reagentes, que for utilizar o espaço físico, que for utilizar equipamentos do laboratório. Então essa é a regra principal. Como fazer as coisas certas na vida, todas as pessoas sabem. Mas a grande X da questão é fazer essas coisas certas e ter essa noção de empatia, essa noção de cuidado com o próximo, essa ausência de egoísmo, né? Saber que o mundo não segue uma teoria heliocêntrica, né? Você não é o centro do universo, então logo você precisa saber dividir esses espaços, mesmo sendo chefe, mesmo sendo filho do dono, mesmo sendo sobrinho ou tendo relações de parentesco. Se você quer que as pessoas o respeitem, organização é o ponto
extremamente crucial. Se você não aprende na dor, você vai, no amor, né, você vai aprender na dor. Perda de um emprego, né, perda de uma função vital da sua vida, enfim, são situações. Ainda sobre cautela, um outro exemplo que me veio à mente uma vez, que me veio à mente foi de um aluno que tinha a grade, existem grades de revolvimento do solo, chamada uma grade aradora, ela tem tração pelo trator, e ela empacou na argila. Então isso, às vezes, em períodos chuvosos, ela não movimenta. E aí o aluno, ele estava dirigindo sozinho no campo, ele pegou e foi bater com o calcanhar para que ele desenterrasse, já que aquele é um procedimento mecânico que serve, que é feito pela energia do trator. E aí essa rodana, é um rolo de facas tortas, ele comeu a perna dele, puxou a perna dele por essa questão de você não vislumbrar o perigo. Então, cautela é você saber exatamente, ter noção do que você está fazendo e não cumprir algo que você possa prejudicar a sua vida. E aí, moral da história, ele perdeu a perna, ele teve que amputar, e ele só tem uma perna por causa dessa história no pleno exercício. Um cara jovem, um aluno jovem. Quando eu soube dessa história, me partiu o coração. Foi uma das primeiras turmas que eu dei aula, nesse caso, é um aluno do curso de agronomia, que eu dei lá em Unai. E eu fiquei muito, muito triste, assim, quando você sabe de histórias, né, igual essa história do Covid, de pessoas que você gosta, que você convive, em que passam por processos às vezes por falta de atenção, às vezes pelo cansaço, às vezes por falta de instrução. Eu tenho amigos que são policiais, por exemplo, quando eles estão trabalhando, no passado, antigamente, as rondas feitas por policiais eram feitas somente por uma única pessoa. Hoje é uma regra em que ninguém, né, esses dias alguém me falou um negócio muito interessante sobre o trabalho dos policiais, quando acontece uma situação de perigo, o local onde todo mundo se afugenta é justamente o contrário, é o local onde ocorre um enfrentamento por esse tipo de profissional. O enfrentamento vai enfrentar o perigo de frente. Uma bala, né, uma situação, um esfaquear, uma situação que possa depor contra a vida para garantir a nossa segurança, né, desse tipo de profissional. E hoje as pessoas, para conseguir uma forma de poder se defender, todo o processo de ronda, né, dos policiais é feito no mínimo por 2. Quando você vê um carro de polícia com uma única pessoa, ele não está trabalhando, né? Então, às vezes a gente fica até brincando, né? Quando a gente está dirigindo, né? Então, se tem uma pessoa, então significa que ele não vai me aplicar uma multa. Se tem 2, não. Aí eu corro o risco dele aplicar uma multa por qualquer coisa. Porque às vezes a gente fica paranoico, né? De achar que a luz não está funcionando, você não está dando certo, ou então tem alguma coisa, uma coisa em desacordo que a polícia sempre encontra, que a gente nunca vê. A segurança do laboratório, por que nós devemos nos preocupar? Para que você consiga ter uma situação de equilíbrio, uma situação harmônica de trabalho e que você consiga ter sucesso para executar as diferentes reações, atividades, consiga tudo com rapidez, com eficácia, que os trabalhos sejam feitos com eficácia e que você tenha todos os equipamentos funcionando por um longo período, né, sem que eles estraguem. Então, toda pessoa, como profissional que entra nos diferentes ambientes de trabalho, laboratórios de microbiologia ou não, necessitam zelar para que você consiga utilizar os recursos no seu máximo potencial. Isso é uma lei de sustentabilidade que serve para tudo, para a nossa vida, né? Então, a gente tem roupas, nós temos objetos em que nós utilizamos procedimentos para utilizá-los da melhor forma possível. De forma que eles têm uma alta durabilidade. Então, um bom uso está intimamente ligado com uma alta durabilidade. Então, geladeiras, freezers, reagentes, guardar todos os locais no local apropriado e sempre no mesmo local, ter uma organização lógica. Então, isso é extremamente importante para manter as condições de segurança no laboratório.
Então, nós devemos preservar a nossa vida e das pessoas que estão compartilhando o mesmo ambiente no nosso trabalho. Então, se eu vou agir de uma maneira sem cautela, de uma maneira irresponsável, então isso vai ter uma consequência na vida das pessoas nos diferentes ambientes. Aquela lei do equilíbrio, né? Então, a gente precisa deixar o ambiente como eu gostaria que ele fosse deixado quando eu quisesse executar uma determinada atividade. Então, a história da empatia, a história de pensar no próximo é uma questão extremamente importante. Então, por que nós devemos nos preocupar sobre segurança do laboratório? Se você trabalha em um laboratório, precisa conhecer os riscos. Quais são os potenciais riscos da sua vida, né? Os riscos, eles podem ser classificados igual doenças, né? Que podem decorrer a doenças, e essas doenças podem ser agudas ou crônicas. Então, você pode morrer de imediato, ou, se você se expõe às condições de riscos, ela pode, com o tempo, provocar algum tipo de distúrbio à sua vida. E, no momento, esse copo transborda, expressando algum tipo de sintoma, algum tipo de doença crônica, né, numa determinada faixa etária. Então, é extremamente importante melhorar essas condições de segurança e utilizar os equipamentos de proteção. Aqui, por que os acidentes acontecem? Porque justamente falta de atenção, falta de comunicação, falta de você utilizar de cautela no uso adequado desses recursos. Então, existe uma regrinha básica que todos os procedimentos nos laboratórios há necessidade que seja como uma estratégia de segurança, que ele seja sempre acompanhado por duas pessoas. Por isso que existem algumas regrinhas em que, às vezes, no laboratório, o orientador precisa estar presente, o chefe do laboratório precisa estar presente, para que as ações sejam executadas naquele laboratório. Existe uma variedade de riscos nos laboratórios, como presença de substâncias letais, tóxicas, corrosivas, irritantes, e que podem pegar fogo, né? Então, a gente sempre vê casos de compostos que, quando você mistura, ele explode, né? E que você deixa ele em contato com o ar, ele entra, ele sublima, ele vira um gás, o líquido ele se transforma em gás, e você pode se contaminar. Existem intoxicações, queimaduras, oriundas de incêndios e explosões decorrentes dessas misturas de compostos, além de contaminações por micróbios. Utilização de equipamentos que fornecem determinados riscos, como alteração de temperatura e radiações. Então, alguns equipamentos, eles superaquecem os ambientes. Quando eu ligo a autoclave, agora que está muito quente, hoje eu liguei, ela deixa o ambiente muito quente, quase que insalubre, né? Assim como tem pessoas que trabalham em locais, em câmaras frigoríficas, e que pode ter muito frio, a pessoa tem acesso a muito frio, e que isso, né, pode provocar pneumonia, pode provocar problemas respiratórios, né? Essas alterações desses tipos de ambientes. Lembrem, quando você está numa situação de insalubridade, agora é uma questão mais trabalhista, né? Primeiro, são duas situações. Eu me lembro disso, que eu fiz técnico em administração, e lá tinha uma disciplina que era legislação trabalhista. E aí, quando eu fazia em 1992, 91, foi quando eu fiz esse curso, lá tinha duas porcentagens que você tem direito a ganhar a mais no salário quando você está numa situação de perigo. Então, a gente chama isso de periculosidade. Então, no Código Civil, né, no Código de Leis Trabalhistas, se você é um funcionário e está sofrendo perigo, você tem direito, né, por exemplo, um policial sofre perigo no exercício da sua profissão, né? Se você trabalha dentro de um manicômio, ou então dentro de uma penitenciária, você sofre perigo, né? Corre risco de vida, por causa não só relacionado a pessoas que podem atentar contra a sua vida. Existe o grupo das porcentagens que vocês podem requerer como biólogos, independente de vocês serem formados, independente de vocês serem mestres, doutores, pós-doutores, quando vocês forem contratados, se sofrerem condições, mexerem com substâncias tóxicas, mexerem com substâncias corrosivas, material biológico de alto risco, por exemplo, quem trabalha no laboratório com uma SEIG,
que trabalha com fezes humanas, fezes, até mesmo fezes animais. Isso é o que a gente chama de insalubridade, é um ambiente insalubre que você pode, a mesma coisa trabalhar numa condição de temperatura extrema, frio intenso, ou calor intenso. Quem trabalha numa padaria, né, que tem aquele forno, aquilo pode prejudicar a vida, né, porque não é uma condição de luz essencial, tá? Então, isso é uma questão que, normalmente, aonde você trabalha tem um vínculo com os sindicatos, e você pode acessar o seu sindicato, que geralmente tem um advogado que vai depor em cima dessas condições. Então, o empregador, ele deve dar condições confortáveis. As leis trabalhistas, nesse sentido, elas evoluíram muito, e por isso que a grande massa dos empresariados querem ter esse lobby de incorporar dentro das câmaras de deputados, de senadores, dentro da política, para incorporar pessoas que provoquem afrouxamento de um direito de nós, da grande maioria de cidadãos que demoraram anos e anos para conseguir criar projetos de lei que defendam os nossos interesses, que defendam o que é bom, o que é justo e o que é melhor para o coletivo. E vocês mesmos, por uma questão de autoanálise, quando vocês veem o jornal, leem o jornal, leem as notícias, vocês percebem que algumas notícias elas estão defendendo interesses de uma classe que quer enriquecer cada vez mais, em detrimento da venda do tempo de trabalho de muitas pessoas. É a lei do capital. Então, a grande questão é esses direitos. Então, imagine há 30, 40, 50 anos, como que eram as relações de trabalho, as horas de trabalho, as condições, isso é uma coisa recente das leis trabalhistas. Mudando de assunto, ainda sobre variedades de riscos, utilização de equipamentos que fornecem, né, elevação de temperatura e radiações, consequentemente queimaduras, interações com radiações, choques elétricos, né? Então, vocês provavelmente já têm já viram algum caso de pessoas que sofreram com algum tipo algum tipo de ação como essa, né? Morreram por um fio descascado, né? Às vezes num equipamento, ou então numa construção em que não estava em acordo. Outra variedade de riscos são os trabalhos que utilizam agentes biológicos e patogênicos, né? Então, nós temos essas 3 categorias, onde você pode se contaminar se você não utilizar os diferentes sistemas, né, de proteção, os EPIs. Então, os organismos biológicos, existem algumas categorias, em que algumas categorias você tem, de contaminação, que podem depor contra a vida com maior intensidade, você tem um rigor maior com relação aos usos dos EPIs e os EPCs. Causas da ocorrência dos acidentes no laboratório são instruções que não adequadas, né? Vários de vocês têm exemplos, que às vezes você tem que fazer uma atividade em que o supervisor, o técnico, a pessoa não acompanha, ela pega e fala para você mais ou menos, e as pessoas têm diferentes níveis de abrangência, de conhecimento sobre o tópico, e aí isso pode depor a um acidente. Quando você não sabe, você tende a fazer aquilo com insegurança, e essa insegurança vai fazer com que você não consiga executar da melhor forma, e aí, consequentemente, um acidente. Supervisores insuficientes da pessoa que está executando, né, auxiliando, uso incorreto de equipamentos, materiais, características desconhecidas, às vezes explode, você desequilibra uma centrífuga e o rotor pode sair de dentro do equipamento e explodir. Autoclave, que você deixa ela passar a condição de temperatura e pressão. Às vezes você tem curto-circuito em tomadas onde equipamentos elétricos estão ligados e que isso pode provocar queima, né? Ou se hoje existe saídas de incêndios em muitos prédios, ela ocorreu porque muitas pessoas morreram no passado, em que você não previa em prédios, em casas, em muitas habitações, esse subterfúgio, né?
para que as pessoas conseguissem executar. Lembra da história da Boate Kiss, né? O que aconteceu a partir do momento que começou a queimar o telhado, né, o teto, que era feito de espuma, e aquela fumaça tóxica que queimou, imediatamente deveria ter um mecanismo bastante eficaz de saída, né, de porta de saída, ou então de previsão de uma situação de acidente, né? Alterações emocionais, né? Então, às vezes você acabou com o namorado, às vezes você está deprimido, né? O mês passado, setembro, né? Foi o mês em que você na verdade, isso deve ser feito em todos os dias da nossa vida, né? Os cuidados, né? Esses dias alguém me falou um negócio sobre lei que me fez refletir um pouco sobre essa história da presunção de inocência, né? A gente só escuta inúmeras conversas ou inúmeros assuntos sobre pessoas do nosso cotidiano e que às vezes a gente sempre já tece um martelo em cima de uma ação de pré-julgamento. E na justiça, por exemplo, existe uma questão que se chama de presunção de inocência. Então, se alguém matou alguém, então, antes de mais nada, presume-se que ele seja inocente. Ele precisa passar por um grupo de pessoas que estudaram para isso, para realizar esse julgamento com base em evidências, com base em provas, com base em testemunhas, ou seja, um negócio muito mais profundo, para justamente bater o martelo e ter um juízo, uma pessoa que tem habilidade para isso. E às vezes a gente é muito cruel com essas questões de você ser unidirecional, e às vezes é uma falta de maturidade nossa, né, de você ter um cuidado e ser um agente causal, né, de uma alteração emocional no alheio, né, e que isso pode desencadear, às vezes a pessoa fica tão mal no ambiente de trabalho, e a pessoa vai lá e bebe mesmo, não vê mais sentido na vida, inala, ou então age de uma maneira desmedida, né, e se suicida. Né? Eu já vi histórias na Universidade de Brasília, na UNB, de pessoas que morreram com substâncias químicas nos laboratórios. Já vi de brigas, acho que recentemente eu vi uma história de uma briga entre namorados, acho que existia um triângulo amoroso em que o cara entrou lá, ela acabou, mas isso tem a ver com ódio à mulher, né? Feminicídio. E ele foi lá e matou a namorada dentro do laboratório porque ela não queria mais namorar com ele. Lá no laboratório da UNB. Eu vi essas histórias. Então, se você tem isso é um prato cheio para que quando você, como um agente, né, é claro que você, por exemplo, os chefes necessitam ter um posicionamento firme e que as coisas sejam feitas com qualidade. Mas a maneira é um ponto extremamente essencial, de modo que você não seja um agente de perturbação, então que você tenha empatia para conseguir enxergar os estados emocionais das pessoas, né? A gente está vivendo muito um período, né, no mundo em que as pessoas estão muito abaladas com as coisas, com esse estilo de vida, com essa mudança, né? E até mesmo fora desse espaço, você é extremamente importante no meio de um imaginário racional conseguir contrabalancear questões emocionais, né? A nossa vida é um estica e puxa entre razão e emoção. E que a gente, como um bom chefe, vocês no futuro serão bons chefes, bons proprietários, né? Bons condutores de tarefas, né? Líderes, né? de atividades, e que vocês têm que cuidar disso. Outro ponto, a gente já falou a história do exibicionismo da cobra, né? Mas é extremamente importante, né? Às vezes você quer competir quem faz mais rápido, menos rápido. Então, às vezes, a questão da qualidade, não quantidade, e a cautela, né? Exibicionismo está justamente colocando isso. Quando você se exibe, você vai deixar de ter cautela, e que isso pode ter por com ação, como um acidente no laboratório. Algumas regras, né, que vocês vão encontrar
local de trabalho deverá ser sempre limpo e organizado, evitar materiais estranhos do trabalho, como uma bancada, como comida, roupas. Então, geralmente, os laboratórios têm armários para que você guarde, e que esse seu material pessoal também não se contamine com os compostos, os agentes biológicos do laboratório. Procure sempre que possível não trabalhar sozinho no laboratório, você ter sempre alguém para ficar, até mesmo, né, lembra que eu falei para vocês, pessoas que têm alterações emocionais, né, cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, você, sozinho, né, você às vezes pode tentar fazer algum tipo de ação. Então, aquilo que eu falei da polícia, você ter uma dupla, que é uma testemunha também, né? Se um policial for corrupto, o outro está servindo de testemunha a respeito da conduta dele. E vocês, numa dupla, um está conduzindo, auxiliando, né? É claro que não é uma questão de fiscalização, mas uma questão também de precaução e manutenção dos objetivos do laboratório, que eles não desviem do foco principal. Por isso, você evitar trabalhar sozinho. Não se devem usar escadas e saguões para guardar materiais, estocar. Às vezes você vê, né, corredores, né, dos laboratórios. Isso se aplica também para equipamentos de uso pessoal por grandes períodos de tempo, né? Bicicletas. Então, pare para pensar, vamos pegar um exemplo lá do curso de biologia. Então, se existe alguma explosão, ou então uma explosão elétrica em algumas das salas, então um montante de 40 alunos vai sair daquela sala, naquele corredor. Então, quanto mais obstáculos, né, quanto mais empecilhos tiverem, isso vai depor contra a vida das pessoas. As pessoas podem morrer pisoteadas, porque cada um vai querer defender a lei da sobrevivência. Ninguém vai agir com cautela, com cuidado, em uma situação de pânico, né? Então, isso, uma grande multidão, é a mesma coisa. Então, por isso, você não pode ter esses obstáculos e vislumbrar, né, isso como um chefe, como um responsável de um ambiente de trabalho, e isso vai ser importante. Áreas de circulação e passagem nos laboratórios devem ser mantidas limpas, os acessos pediluvos, rodoluvos, né? Os acessos aos equipamentos e às saídas de emergências nunca devem ser bloqueados, né? Você sempre observa nos cinemas, quando termina o cinema, a porta de emergência, as saídas de emergência, elas são abertas para que você, num outro sentido de entrada. A entrada é por um caminho, a saída é por outro. Né? Já imaginou, num local fechado, todo mundo sai, se tem uma explosão, um louco, né? Já aconteceu isso, né? De um louco ir lá com uma metralhadora e tentar matar as pessoas, ou colocar uma bomba, atos de terrorismo. Mas isso não acontece aqui, professor. A gente nunca sabe, né? Na vida a gente nunca sabe sobre quando que as coisas vão acontecer e como que você vai reagir, né, a um assalto, a uma ação de violência, né? Então, são questões dentro dos diferentes ambientes que podem ser previstas, né? A história que eu falei, precaução. Então, no laboratório é proibido comer, proibido beber, não guardar alimentos e utensílios. Geralmente, os laboratórios têm um local apropriado, uma cozinha onde vocês guardam os alimentos e utensílios, para que eles não sejam contaminados por substâncias tóxicas e perigosas. Consumir alimentos e bebidas apenas nas áreas designadas para essa finalidade, que a gente chama de cozinha. Proibido fumar dentro do laboratório, não. Na verdade, até na vida, né? Proibido fumar, tá? Câncer, né? Não utilizar os fornos de micro-ondas para essa ampla aptidão. Usar forno de micro-ondas para atividades de laboratório e para alimentos. Não, deve existir um forno de micro-ondas só para aquecer os alimentos, tá? Lavar bem as mãos ao entrar no laboratório e sair também, né? Em casa também, isso é uma regra geral. Colocar ou retirar lentes de contato dentro do laboratório, aplicação de cosméticos, passar um batom, um blush, não sei o quê, colocar um cílio, né? Porque eu vou ficar lá, vou ficar no laboratório, mas vou ficar gata, né? Coloca um cíliozinho, coloca um óculos ali, você nem precisa de grau do óculos. Mas coloca um óculos para fazer uma questão, né? Um charme, uma elegância ali, sou bonita, e, né? E paquerar os gatinhos do laboratório. Então, isso não é permitido por uma questão de segurança, né? Porque você pode transmitir para os olhos, né, para os seus sentidos, esses agentes de contaminação, e manter sempre as mãos limpas.
Utilizar a indumentária adequada para o laboratório, calça comprida, jaleco ou guarda-pó, de sapato fechado. Eu sempre vejo, às vezes, as meninas de jaleco, mas de shorts, né? Ah, mas professor, a gente está no centro-oeste, nesse calor desgraçado, como é que eu vou fazer? Então, é a história de ter o ventilador. Eu mesmo sofro aqui. Existe ar-condicionado, mas o ar-condicionado não esfria. Então, eu fico aqui cozinhando. Né? A parede aqui do lado, eles gostam, né, de arrancar a árvore, e aí aquece e à noite fica irradiando esse calor aqui para dentro. Agora, por exemplo, é muito quente. E eu ligo, é um ar-condicionado de 1810, e eu acho que a temperatura está a 35 graus, ele baixa para 34. No máximo. E eu fico aqui cozinhando, né? Mas enfim, eu tenho que ser filho do rei para que, de repente, as coisas fiquem melhor. Olha eu reclamando aqui a minha vida. Mas então, os jalecos, mesmo nessas condições que nós temos de clima, que são muito quentes, eles devem ser de manga comprida. Lá no sul a gente chama de guarda-pó. Vocês aqui chamam de jaleco, né? Sapato fechado, cabelo preso, né? Se ele for longo, né? Então eles são muito importantes. Aventais e luvas utilizados no laboratório, eles possam estar contaminados por metais tóxicos ou substâncias patogênicas. Não devem ser utilizados em áreas de café ou salas de reunião. Às vezes os meninos saem com jaleco para os locais sociais, às vezes podem, né, fazer um charmezinho, uma elegância, né? Sou doutora, né? Então isso não é permitido. Você já deve ter ouvido falar nos laboratórios, nos locais que vocês estejam trabalhando. Então isso é um erro crasso, você sair de jaleco por aí. Então você deixa o jaleco e fica com a sua roupa que tem debaixo, senão não faz sentido. Todo mundo sabe o que é avental, né? Então, às vezes você tem um jaleco e tem um avental. Às vezes você tem coisas que respiram, ele protege. Às vezes ele é impermeável e protege essa região mais do corpo, do peito, da barriga, né? Do colo, né? Das pernas. E luvas, né? Luvas para proteção. E aí eu vou falar, cada um desses eu vou falar os tipos que existem na natureza. Começando a falar, então, sobre o primeiro equipamento de proteção individual, o jaleco, né, o avental pode ser recomendado para manuseio, ele tem que ser de algodão grosso, ele deve queimar devagar, né, se numa situação de acidente, ele não pode entrar em combustão, existem alguns tecidos que ele reage, menos, né. Um modelo mangas compridas, com fechamento de velcro, para facilitar, se pegar fogo, você retira. Então, é uma recomendação, vejam bem. E aí vocês depois podem questionar, mas o meu jaleco é curto. Tem um jaleco tudo cheio de fric-fric, né? Tudo bordadinho, não sei o quê. E ele porque é calor, né? E fica com o ombro de fora, mas você está expondo a sua pele à sua condição de ambiente. Então, se é para proteger, só merece proteger. O teu braço, ele é impermeável, ninguém entra no teu braço, né? Então, não é assim. Então, ele tem que ter uma funcionalidade, tem uma razão de existir. Então, mesmo numa situação de calor, então, teoricamente, é quente o ambiente, teoricamente, tem que ter ar-condicionado para que você consiga utilizar o EPI adequado e tenha uma situação de conforto. Na agronomia, eu dou uma aula e falo sobre EPIs para aplicação de produtos fitossanitários. É extremamente desconfortável, né? Tem alguns alunos aqui da agronomia, como é que é o nome dele? O Bittencourt está aí, né? O Bittencourt é da agronomia. Ou não sei. Né, Bittencourt? Danilo é S. E aí você pode ter problemas de contaminação, de uso das moléculas, mas tem que se utilizar. Então, às vezes eu vejo agrônomos que nunca utilizaram os EPIs. Às vezes eu dou uma aula que é proteção de plantas, que eu faço eles utilizarem o EPI e questiono essa questão. Como que você se sente num período sol a pino, tá vendo esse sol como tá? Ele tem que fazer atividades agrícolas em que você precisa estar com o corpo coberto. E aí não é só jaleco, é um monte de outras coisas. Em que o conforto, em que o ambiente é extremamente desconfortável. Então são situações. Quer ter conforto e morrer, ou você quer ter quer ter desconforto e morrer, ou você quer ter conforto e ficar suscetível às inúmeras contaminações, aos riscos à sua saúde. São os pontos que você tem que contrabalancear, tá?
Mas eu não estou enxergando o micróbio, mas eu não estou sentindo, eu cheirei um pouco de formol e não morri. Você não morreu agora, mas todo dia você cheirando um pouquinho de clorofórmio, um pouquinho de ácido sulfúrico, ácido clorídrico, você vai ver o que vai acontecer. Vai ficar doidão, né? Então, é extremamente importante cautela, cuidado, precaução, tá? Então, o fechamento com velcro é uma indicação por causa dessa história. Se queimou, você arranca. Ainda faz uma, né? Você pode ainda fazer uma história de quando, né, o gatinho que está no laboratório faz uma sensualização, né? Ser como se fosse um striptease. Você tira o jaleco, não é uma brincadeira, não é isso, não. É para você ter mais rapidez numa situação de um acidente, de pegar fogo, coisas do tipo, né? Respingar algo inflamável. Então, sem bolsos, para que você não guarde agentes contaminantes e detalhes, né? Então, algumas situações você pode encontrar. Às vezes você tem um afrouxamento do uso do jaleco por causa do quê? Por causa do tipo de material biológico que você está trabalhando no laboratório, tá? Que permite você ter lá um jaleco todo slim, né? Tudo na cinturinha que você engorda. Você não pode mais usar o jaleco. Mas não é para ficar bonito, é para proteger, tá? Lembrar que eu vou falar sobre isso mais à frente, mas as luvas no jaleco, né? Então a manga da luva, a manga do jaleco deve sobrepor a luva no interior, de modo que as coisas não entrem para dentro e que você não fique em contato com a pele, em contato com os agentes contaminantes. E deve ser usado sempre aberto, que é uma outra coisa que vocês gostam, né? Ficar, tá calor, professor, aqui, né? Quando a gente dá aula prática, vocês adoram fazer um charmezinho, deixar o jaleco aberto, ficar fazendo assim, fazendo pose, pega uma máquina fotográfica e fica fazendo uma selfie, e falando, daí coloca lá no stories, sou pesquisador, sou cientista e coisas do tipo, né? Mas tá deixando, né? Deixando ali. Os equipamentos de proteção individual, eles estão aqui, né? Então, tem vários tipos de respiradores, máscaras, agora ela tá, né, ressurgiu para a nossa vida, os vários tipos. A gente, inclusive, a gente só não vê essas máscaras aqui, né? Que elas são muito utilizadas para substâncias químicas e para, principalmente, produtos fitossanitários, fungicidas, inseticidas, né? Ela tem um filtro aqui, elas são um pouquinho mais caras, mais sofisticadas. E dessas, esses dias eu vi uma máscara que tinha um buraco, mas enorme, gente, quase desse tamanho. Eu falei, mas para que o coronavírus vai entrar por esse buraco e ainda vai rir da cara dessa pessoa? Para que, né? Por causa essa questão da granulometria, o furo, o diâmetro desse furo, ele tem uma função, no caso do coronavírus, então ele precisa ser muito pequeno. E vi algumas marcas para vender, as pessoas vão se dar pior que as pessoas se dão, né? A pessoa desavisada compra uma máscara para proteger contra o coronavírus com um buraco, os buracos, ele igual esse aqui, desse diâmetro assim, imenso, não está protegendo nada. Né? Então, às vezes, as coisas, essa questão de moda, essa questão de identidade individual de cada pessoa, fazem com que passem vergonha, né? Então, luvas, né? Algumas são, essa daqui é descartáveis, algumas elas podem ser reutilizadas, lavadas com hipoclorito, quando você usa substâncias cancerígenas, né? Filtros que vocês podem utilizar nessas máscaras, óculos de proteção, né? E muitos outros que eu vou mostrar cada um deles e as variações que existem. Falando sobre luvas, então as luvas, elas têm 3 parâmetros para analisar a qualidade dessas luvas. A degradação, se há mudança em alguma característica física da luva, né? Então isso se estuda e as substâncias não podem penetrar na pele. Permeação, se ela é permeável, se absorve ou não, né? Então a velocidade com que o produto químico permeia, alguns produtos químicos, para algumas luvas, eles penetram, né? Então tem que ter muito cuidado, até mesmo os aerosóis, os respingos, né? Então você precisa utilizar uma luva com uma espessura maior. E o tempo de resistência, o tempo decorrido entre o contato inicial com o lado externo da luva e a ocorrência do produto químico no seu interior. Então, algumas luvas elas vão ter essas relações para você definir o tipo de produto e o tipo de luva.
não posso sempre usar aquelas luvas que vocês veem lá no laboratório do Ivan, né? Então, dependendo do material, você precisa de uma luva de maior qualidade, de maior espessura. Tipos de luvas, temos a de látex, bastante conhecida, que eu acabei de falar para vocês, é adequada para ácidos e bases, então existe um direcionamento, não é indicada para solventes orgânicos, metanol, porque ele vai dissolver. Permeáveis e praticamente todos os produtos químicos, então permeabilidade significa, né, essa questão de absorver ou não os produtos. Temos as luvas de neopreno, um pouquinho mais grossa, ela é adequada para ácidos, para bases, para peróxidos, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, hidrocarbonetos, o grupo dos combustíveis que nós temos, né, de veículos, os vários tipos de álcools, os fenóis, e ela não é indicada para solventes halogenados aromáticos, como tolueno, xileno, cloroformo, ó, que eu falei para vocês, né? Cloroformo, você abre ele, você sabe para que é usado cloroformo? Sempre que você vê em filmes, né, eu não sei se isso é totalmente verdade, né, porque às vezes no filme a pessoa já fica parada, ela nem, por exemplo, alguém vem por trás e põe o negócio no teu nariz, no filme o cara fica assim, né, ele nem levanta a mão, a primeira coisa que eu venho, eu pego na mão aqui, ó, pego no cabelo do cara e jogo assim, um golpe de karatê, né, não faz assim, pega ele aqui no pescoço, vira a nuca e joga assim, ó, mas tem uma arte marcial que ensina, um nome bem diferente, bem esquisito, que ensina você a se defender de uma situação de perigo, né? Situações como essa. Mas a reação não é essa, de você pegar e colocar. Mas o que eu estou querendo dizer é que nos filmes, quando você, para a extração de DNA, né, é muito comum dentro do protocolo, você põe no nariz e ele rapidamente, em contato com o ar, ele se dissipa no ar. Por isso que você precisa colocar dentro de uma capela, porque o exaustor vai sugar o ar. E você cheira aquilo e você pode desmaiar. Então usam aquilo, botam um pano, põem no nariz e a pessoa desmaia. Então isso, essa luva não é adequada para esse tipo de produto, tá? Temos luvas de nitrila, bom para uma grande variedade de solventes orgânicos, ácidos básicos. Então, PVC, né, adequada para ácidos básicos, não indicada para solventes orgânicos. E as luvas de PVA, né, recomendadas para álcool polivinílico, né, solventes aromáticos, halogenados, não indicada para utilização com soluções aquosas, né, então ela é um pouquinho mais espessa e ela geralmente tem um formato, né, ela não se deforma como as outras, né, não muda a forma. Então, o profissional ele deve entender, né, por exemplo, quem trabalha com biologia molecular tem muito essa questão. Tira a luva, põe a luva, mexeu com algo, vai fazer uma revelação de gel, você precisa usar uma luva. Às vezes você usa duas luvas. Você põe uma luva para revelar o gel, e alguém chamou você para o telefone. E aí você retira a luva e vai atender o telefone com a parte de baixo. Ou você coloca, igual aqui, né, você tem uma outra luva mais barata, descartável de plástico, você põe essa luva sobre luva, sabe? E aí você vai atender o telefone para você fazer realização de tarefas paralelas. Né? As luvas devem cobrir os punhos, olha que interessante, isso que a gente sempre vê em situações de medicina, né, de cirurgias, sobre o jaleco, e aí o jaleco de manga comprida, que devem ser mangas compridas, esses jalecos. A conservação, ele deve ser inspecionada sempre antes do uso, para saber se não está furada, né? Verificar se tem orifícios. Luvas descartáveis não devem ser limpas e reutilizadas, é claro, mas cada um de vocês que já trabalhou no laboratório tem uma história de reutilizar. Vocês não ficam com pena de jogar? Principalmente vocês da biologia, que tem um apelo muito da questão da conservação do ambiente. A mesma coisa os plásticos e as coisas... mas não é totalmente. Eu acho que vocês podem fazer uma autoavaliação que nem as relações desse mundo consumista que nos circundam, elas não são totalmente, a gente não é totalmente politicamente correto, sabe? Por exemplo, eu tenho um procedimento na minha casa que tudo que é plástico, óleo, qualquer coisa assim, de reutilizar. Eu corto e faço um vaso para uma planta.
para não ter que comprar. Então, eu sempre tento reutilizar, e a terra, ali, o processo de degradação, eu percebo que, com o passar dos anos, o vaso vai sendo apodrecido. Estou tentando, né, cumprir o meu papel. Mas tem, por exemplo, eu não faço direito à separação de papel, de plástico. Eu sinto que eu preciso de 3 latões, mas porque o problema é que eu tenho minha mãe, e a minha mãe ela fica meio perdida com essas questões. A única coisa que eu tenho é as questões orgânicas. Eu tenho um latão, né, um balde, em que tudo que é orgânico é ali, e eu não jogo no lixo de rua, eu sempre deixo nas canas. Então, são questões que, às vezes, a gente tem que ter de cuidado com o mundo, né? Uma coisa mais lógica que nós temos nesse espaço, né? Nesse planeta que nós temos, que a gente chama de Terra, se a gente cuidar ou se a gente não cuidar, nós vamos morrer, mas a Terra vai continuar. Então, isso é um fato. Ela estando destruída ou não, ela vai continuar. Mas nós, que somos seres vivos, que temos relações com outros indivíduos, e que temos um papel social, vocês, biólogos, têm um papel social para... Esses dias eu vi alguém falando, um apresentador de TV, acho que deve ser o Ratinho, alguma coisa assim, questionando do porquê de se preservar espécies nativas. Vamos matar tudo, sabe? Essa questão que a gente vê de uma sociedade doente, mal educada, né? E que não consegue entender empatia por achar que esse mundo foi criado para seres humanos. Muito pelo contrário, né? Houve um processo de evolução em que nós somos seres que pensamos em que, para a nossa sobrevivência, nós precisamos interagir e manter equilíbrio com todas as espécies. Então, a lei do capital, e são pessoas extremamente manipuladas, porque, na verdade, existe uma história de fundo, que é a questão do dinheiro, na minha opinião, né? Muitas pessoas podem discordar, tudo bem, tranquilo, entendo, né? Mas eu não consigo imaginar que esse mundo que existe é para a espécie humana única e exclusivamente. Para mim, isso é o maior de todos os absurdos, e renegar a importância da diversidade, para mim, é o maior de todos os absurdos. Então, eu gostaria que vocês, como biólogos, ou até mesmo vocês como profissionais que estão aí estudando, refletissem em formas de vocês trabalharem essa sociedade, os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, para que eles entendam essas importâncias de entender que a coisa não é heliocêntrica, eu não sou o centro das atenções, e ter um bom diálogo, uma carta na manga para poder explicar a importância da preservação dessas espécies, porque isso vai ter um reflexo. Igual a gente percebe, está muito quente. Pô, mas você anda por aí, por onde você vai, você vê processos em que as pessoas não têm um mínimo de empatia para você ter dentro das cidades, dentro dos ambientes, árvores. Ah, mas depois a árvore vai ir no fio de luz. Pô, ela fica 30 anos, às vezes 15 anos, 20 anos. Muitas situações você tem lá um departamento dentro das prefeituras para fazer a poda dessas árvores e o cuidado. Então, a arborização urbana é bom para a minha vida, ela vai me deixar mais feliz. A arborização urbana vai fazer controle de temperatura, eu vou ter uma série de benefícios que vão estar relacionados à minha qualidade de vida. Então, compare países em que tem projetos inovadores em cima de pesquisa, projetos inovadores, preocupações com o ambiente, veja o estado, a qualidade de vida que essas pessoas têm, e quando você tem situações em que, na verdade, o Ratinho é só um interlocutor público, e quantas centenas de milhares de pessoas que não reproduzem asneiras, né? Porque, para mim, uma pessoa que emite opinião sobre algo que não sabe e não presume a questão da justiça que eu falei, os dois lados da história. Então, eu não sei porque preservação da diversidade é tão importante, para mim não interessa o macaco se ele sobrevive. Então vamos matar tudo. Entendeu? Então eu acho que deve matar. Mas não entende o porquê das questões. Então nem tudo eu gosto de azul, né? O Tiago gosta de vermelho.
Beleza, tem coisas que são relações de gostos e preferências, e não se discute, mas outras questões, principalmente questões que envolvem a vida humana, né, eu já vi que eu já até me alterei com essas coisas, né, elas não podem ser descartadas do embasamento científico, considerando que eu sou um ser vivo que não entendo de tudo, não entendo de todas as questões. Então, no mínimo, eu tenho que analisar o pró e o contra, a verdade, a mentira, né? O réu, né? O culpado e o inocente, né? Então, outra questão é lavar as mãos sempre que retirar as luvas. Luvas não descartáveis devem ser lavadas, secas. Geralmente tem soluções de hipoclorito, 3%, que podem ser utilizadas, ou maiores concentrações, produtos à base de cloro, tá? A proteção respiratória, existe um EPI utilizado como medida de proteção coletiva. Desculpe. A utilização de EPI para proteção respiratória deve ser utilizada apenas quando as medidas de proteção coletiva não existem. Por exemplo, existem alguns equipamentos, como câmara de fluxo, que filtram o ar. Ou o próprio, a gente estava falando do cloroforme, né? O cloroforme. E esse cloroforme, ele vai exudar ele vai se difundir para o ar. Então, eu preciso usar um EPC, que é a capela exaustora, que vai sugar aquele ar, logo eu não preciso de uma proteção do nariz, tá? Então, a não ser que ele está tendo, às vezes tem umas substâncias, né, que você sabe, né? Tem alguns neguinhos aí na aula que colocam umas substâncias no ar que Deus o livre, que eu tenho que usar uma proteção respiratória. Aquela sala fechada da biologia, no ar-condicionado. Solta uma bufa, tem que usar da aula com equipamentos de proteção individual, né? Tem que usar algo para proteger o nariz, para eu não morrer asfixiado lá dentro da aula, tá? Usar respiradores devem ser esporádicos para alguns tipos de operações não rotineiras, né? Hoje já a gente não pode, já que essa aula já está em defasagem, né? A gente já tem que ter... A máscara é um tipo de respirador, uma proteção respiratória, né? Então, respiradores, ali, ó, tá vendo? Entre parênteses, máscaras, são variações, deverão ser utilizados em acidentes, nas operações de limpeza, salvamento, em operações de limpeza de almoxarifados, de produtos químicos, que inalam produtos químicos, né? Muitos laboratórios têm uma salinha, um reservatório só para guardar os produtos químicos. Aqui, os meninos da agronomia têm uma sala só para os herbicidas, fungicidas aqui da escola. Lá na química tem uma sala, na biologia, alguns laboratórios têm uma sala onde guardam essas substâncias, e essas substâncias são voláteis. Quando você entra, você sente o cheiro. Então, há necessidade de que você tenha algum tipo de proteção. Os procedimentos onde não seja possível a utilização, colocar dentro das salas os exaustores, ou seja, isso todo local que tem substância química, uma das as normativas que tem dos laboratórios é que ele tenha um exaustor para jogar para fora. Aqui no laboratório há anos eu venho solicitando, aí um ano passado, retrasado, eu comprei um. E aí eu conectei ele com a luz. A gente quebrou, conectou com a luz, quando liga a luz, liga o exaustor dentro da sala, a dispensa que tem os nossos reagentes, tá? Então, os respiradores têm o objetivo de proteger contra os riscos do ar contaminado. As máscaras faciais ou semifaciais, eles atuam como elementos filtrantes. E aí ele tem alguns que não têm manutenção, chamados descartáveis. A vida útil dele é curta, ele tem um filtro mecânico, né? E tem baixa manutenção e possuem filtros especiais para reposição. Normalmente eles são mais duráveis, né? Um filtro com substâncias químicas, né? Com sílica gel, que pode proteger os respiradores. As máscaras semifaciais têm um filtro mecânico, né? Eles protegem com material particulado. Então, essas máscaras elas podem ser chamadas da classe P1 e elas são utilizadas para todos esses tipos de agentes. Poeiras vegetais, algodão, bagaço de cana, madeira, né, quem trabalha numa madeireira, celulose, carvão vegetal, né, carvoaria, grãos de sementes que levantam pós, às vezes os meninos da agronomia que trabalham dentro de um armazém de secagem e armazenamento, então vai levantar muito pó.
Poeiras minerais, né? Então, quem trabalha com produção de calcário, né? Na fábrica de produção de calcário, fábricas de produção de vários tipos de minérios, né? Cimento, a sílica, cimento, amianto, carvão mineral, negro de fumo, bauxita, calcário necessitam dessas máscaras. Algumas substâncias aquosas podem produzir aerosóis, névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica, e aí isso vai ajudar a filtrar, tá? Então, eles não oferecem proteção contra gases ou vapores tóxicos, esse tipo de máscara classe P1. As máscaras semifaciais seria o outro grupo, ele tem um filtro químico de proteção de gases, agora tem uma proteção maior, e vapores. Esse processo de funcionamento, ele baseia-se nessa absorção dos gases contaminados, tem filtro contra vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e outros filtros especiais para uso em atividade profissional. Tá? Então, aqui o mercúrio, né, o cloreto de vinila, a fosfina eu marquei porque no passado, você já deve ter ouvido falar sobre o brometo de amônio. Vocês lembram? Brometo de metila. Desculpa. Brometo de metila. Ele era muito utilizado nos porões de navios para fazer o que a gente chama de fumigação. É uma pastilha que você joga naquele ambiente e mata tudo que está ali. Ele se difunde. Em muitos locais, já ouviram falar, alguns restaurantes, alguns empreendimentos comerciais, quando contratam empresas de dedetização, as pessoas têm que sair de casa, ficar 2, 3 dias fora. Depois, quando chega em casa, está tudo morto. A casa estava limpa e, de repente, você começa a aparecer um monte de coisa morta. Ou casa, os empreendimentos. Isso dá por causa desse gás que penetra em todos os orifícios e mata tudo que tiver. Lembrando que quando na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, né, Hitler, né, como estratégia para matar os judeus, ele não usava ácido, ele jogava muitos dos processos, muitos da processo de eliminação e domínio, né, da Europa, provocado por Hitler. Ele matava as pessoas dentro de um ambiente fechado, era frio, né, então as janelas eram fechadas, e as pessoas jogavam essas pastilhas de brometo de etílio nessa época. Hoje se descobriu que ele está com prazo de uso para ser retirado do mercado, o brometo de etílio, e o substituto dele é justamente essa fosfina, que é usado em armazéns, usado nos containers, né, e os processos de exportação a granel de grãos, utiliza esse produto químico. Eu já vi, meu irmão ele é estivador, e eu já vi pessoas, ele já contando casos de pessoas que estavam na beira do navio, né, dos porões, que são imensos, né, e dentro estava cheio de soja, e quando chegava o produto, ou saía, abriam as comportas, saía esse gás que você não sente o que é. Muitos gases você não sabe que ele é tóxico. E aí muitas pessoas desmaiavam e caíam, e morriam, né, porque é alto, e caíam no meio do grão e no meio né, uma onda de fosfina por causa da intoxicação por esses produtos. Então, um ambiente insalubre, né, eu sou de Paranaguá é uma cidade portuária, e ao redor da minha casa, onde eu morava, tinha muitos armazéns. E você via lá esses armazéns que tinham várias estratégias de secagem, várias estratégias de eliminação de ratos, de animais, e produtos químicos são estratégias para controle, e que são extremamente tóxicos. Ou seja, esses ambientes necessitam do uso dessas máscaras para filtrarem esses gases tóxicos que são utilizados para controle de pragas e insetos que vão degradar os grãos e doenças. Tá? Então, aqui alguns exemplos de máscaras faciais. Olha a concentração. Tem até aqui o nível de concentração que ela filtra e aqui um nível de concentração um pouquinho menor para esses modelos. Máscara semifacial. A facial, né, maior poder, né, mas mais cara. E aqui os vários tipos de filtros que vocês vão encontrar nessas máscaras. Máscaras descartáveis, agora a gente está utilizando muito essas, ou então algumas máscaras com boca de caveira, algumas máscaras mais personalizadas, com bordadinho, vejo umas com bordado, ou do Flamengo, ou do Vasco, ou do São Paulo, ou do Corinthians, né?
o povo está utilizando, usando para proteger quando eles saem para os seus locais, né? Então, são muito utilizados por profissionais de saúde. Hoje em dia, isso é um elemento essencial para prevenir o coronavírus, né? Além das questões de entrar nos ambientes, limpar os pés, passar álcool em gel e evitar o contato máximo com outras pessoas, né? Isso, principalmente quando você tem pessoas, grupos de risco, e você vai ser o transmissor dessas partículas para outras pessoas. Então, as máscaras sempre confeccionadas com tecido, material sintético, né, elas podem filtrar em apenas 20% o aerosol. A máscara branca é confeccionada em 2 camadas, sendo a externa com 100% de polipropileno e a interna de polipropileno e polietileno. Eu tenho uma caixa em casa, tenho no laboratório e estou usando essa aqui. A de pano eu não me adaptei. A gente amarra, às vezes ela fica muito justa e quando você está respirando rápido, é difícil de respirar. Então, as que eu estou utilizando são essas daqui, descartáveis. Né? Descartável porque eu uso várias vezes. Estou errado, tudo bem. Eu suporto, tá? Cuidados com os respiradores. Devem estar sempre limpos, higienizados, devem ter um teste de ajuste para essa vedação e selagem. Quando estiverem saturados, os filtros devem ser substituídos ou descartáveis. E é importante notar que, se utilizados de forma inadequada, os respiradores tornam-se desconfortáveis e podem transformar em uma verdadeira fonte de contaminação. O armazenamento ele deve ser sempre num local seco, limpo desses respiradores e, de preferência, dentro de um saco plástico. Outro tipo, né, agora falando sobre respiradores, nós temos a proteção facial e ocular, que ele deve estar disponível para todos os funcionários assim que forem utilizar com substâncias químicas, compostos tóxicos. Os visitantes do laboratório também deverão utilizar esse protetor facial, daí eu vou mostrar para vocês também. Eu acho ele tão chique, bacana, que é um negócio transparente, né? Na moto tem algo muito parecido com esse protetor, mas na verdade é para os insetos não entrar no rosto, né? Tem alguns tipos de capacete que não tem protetor facial, então você vai dirigir, se você não usa o óculos, vem lá um inseto e você fica, né? Você pode até cair. Uma vez eu estava dirigindo, sabe o trevo ali que vai para Cristalina, indo para Pires? Exatamente quando passei naquele trevo, veio um inseto, eu de moto, ele passou, eu tinha aberto um pouquinho o vidro, porque quando você reduz a velocidade, fica muito quente na moto. Ele entrou, você acredita que ele entrou no meu ouvido? Entrou no meu ouvido, mas entrou que eu parei com a moto, passei o dedo, não consegui tirar o inseto. E era um lepidóptero. Beleza. E aí eu vinha dirigindo do trevo, num estado de loucura, que ele ficava assim. Zzz, porque eles entram e ficam zunindo, né, no teu ouvido. Já aconteceu isso 2 vezes comigo, de moto. E eu fiquei maluco, parecia que eu ia morrer, sabe? E aí ficava... Zzz, e ficava no meu cérebro, assim, sabe? E ele lá dentro, ele tinha passado que eu não conseguia nem encostar com o dedo. E aí, olha só que interessante. Eu vim aqui diretamente, era no horário comercial, fui diretamente aqui na escola, o cara pegou, me virou de lado, tem uma pissete com álcool, botou ali dentro, e aí eu senti que começou a parar de zunir, o álcool, acho que matou, né? Então acho que o contato com a pele não deve ter problema. Esse foi o procedimento que ele utilizou. E depois tirou, puxou com uma pinça de ponta, não ponta fina, sabe? Ela é chanfrada. E aí tirou o negócio, mais um baita de uma lepidóptera, uma mariposa que entrou no ouvido, cara. Mas como que entrou num buraquinho tão pequeno? Fui estuprado pelo ouvido pela mariposa. Mas é uma sensação horrível e quase que eu bati a moto quando entrou por causa dessa história de proteção facial. O uso é obrigatório em algumas atividades onde existir a probabilidade de respingo de produtos químicos. Então, existe o óculos de segurança e o protetor facial, que eu vou mostrar para vocês, são os 2 tipos de proteção do rosto, e não deve distorcer as imagens, né, porque você vai chegar às coisas com outras fora do padrão de escala de tamanho, então ela deve ter esse cuidado. E não pode limitar o campo visual a esse tipo de EPI.
devem ser sempre resistentes, os produtos devem ser, à medida que eles são manuseados, devem ser confortáveis e de limpeza fácil. Então, aqui alguns óculos, né, de proteção, alguns são até bonitos, né? Ó, esse aqui, ó, ficou bonito, é. Esse aqui, ó, chique, né? Ó, esse aqui é uma junção de um óculos e um protetor facial, né? Ó, tá? Então, proteção facial é quando você vai ter... Alguns locais, hoje em dia, estão utilizando a máscara e o protetor facial para trabalho, né? Porque as pessoas ficam muito expostas, né? Em muitas lojas, você vê as atendentes usando protetor facial, uma variação disso aqui, né? E não sem o óculos e a máscara no nariz, né? Alguns protegem o queixo, né? Alguns protegem aqui, ó, os lábios, mas não protegem o nariz. Volta e meia. E eu me incluo como uma dessas pessoas também. Às vezes a gente se esquece, ou quer respirar, ou aquilo, você quer puxar uma grande quantidade de ar, entra um negócio no nariz, né? Alguns tipos de máscara. Então, essas são algumas variações, né? Os óculos de proteção e máscaras. Esse aqui é muito... Me lembro, para fazer as aulas de química, o professor pedia que comprasse esses óculos de proteção. Esses daqui tem uma... Como ele tem essa lateral, ele protege um pouco mais essa lateral. Então, quando você entra no local, que haja uma razoável probabilidade de respingo no rosto, então, vejam bem, ó, respingo, óculos de proteção e protetor facial. Então, usa óculos de segurança. Se os produtos são corrosivos, óculos de segurança com vedação na lateral. Tá? Manuseio de produtos químicos que são muito perigosos, né? Então, óculos de segurança com vedação também. E aqui, transferência de mais do que 1 litro de produtos químicos corrosivos ou perigosos, óculos de segurança com vedação e proteção facial. Vocês assistiram aquele Breaking Bad? Aquela história de um professor de química que deixou de ser professor e passou a fabricar metanfetamina. Acho que tem umas 8, 9. E aí ele sempre mostra esse espaço do laboratório dele produzindo os cristais, os grandes volumes de matéria-prima que ele faz para produzir o cristal e comercializar nos Estados Unidos. Então, é um seriado muito interessante, assim, eu gostei. Estou esperando sair a próxima temporada. Vocês assistiram? Conhecem esse seriado? Breaking Bad. São 2 seriados que as pessoas confundem. Tem um que é dos vivos mortos, né? Que é Breaking Bad, é o da metanfetamina. E do outro começa com D, eu acho. Walking Dead. Eles ficam andando, né? Que tem Walking Dead. E aí, Walking Dead não tem nada a ver com a história aqui. Mas o Breaking Bad mostra um ambiente do laboratório e ele usando os EPIs ali para mexer com as substâncias químicas, algumas dessas coisas que eu estou falando. As lentes de contato são proibidas no laboratório. Por quê? Elas podem facilitar o contato da córnea com alguns aerosóis, substâncias químicas, compostos estranhos. Ah, mas eu uso, professor. Então, risco. Você está tendo um risco. Então, se você tem negligência, principalmente quando você faz cursos de primeiros socorros nas empresas, iniciativas privadas, e descumpre com aquilo que está sendo dito, ou não usa, né, os EPIs que estão sendo dados, aí você pode ser penalizado. Não adianta você querer processar o seu patrão. Da mesma forma, os EPIs, né, usados em agricultura, se o patrão fornece e o cara não usa a máscara para aplicar um produto sanitário, quem é penalizado e pode ser mandado embora por justa causa, em ambas as situações, tanto do laboratório quanto do campo. Se você não usa EPI e for detectado tanto por dentro da propriedade ou por um fiscal do Ministério do Trabalho, isso é um enorme problema. Então, sempre eu tenho colegas, né, o meu primeiro emprego foi, né, estou igual o Júlio, né, eu tenho 3 empregos. O que você está gritando comigo? Porque eu tenho 3 empregos. Mas eu tinha um colega que ele me falava dessa história de todas as instâncias da justiça, a justiça trabalhista é a mais problemática que existe. É a mais que está problemática no sentido que a grande classe dos empresários, eles compram mesmo, né, deputados, senadores, toda a classe política, porque eles não têm a questão dos seus privilégios nos últimos anos. Houve uma grande
grande avanço no que diz respeito a projetos de lei para reivindicar direitos do trabalhador. E que sempre as causas trabalhistas, elas sempre dão voz para o trabalhador. Então é extremamente importante nesses dias saber sobre leis, saber sobre os seus direitos e os seus deveres também, nos diferentes espaços. Isso, às vezes, vocês não aprendem na faculdade. Isso é extremamente importante para reivindicar aquilo que é seu. Então, lentes acrílicas, elas representam um perigo adicional porque podem absorver e reter vapores químicos dentro do laboratório. Ó, ele trocando, né? É um exemplo de um procedimento incorreto. Então, não fazer. Alguns EPIs, eles têm certificados de aprovação, né? Então, às vezes a gente compra, né? Já acontece com você compra um, e aí existe uma brincadeira, né? Não, esse produto é Xing Ling, né? É um produto made in China, ou então você compra uma bermuda ou uma camiseta como essa. É óbvio que essa camiseta não é do Hugo Boss, eu ganhei, mas eu nunca poderia, honestamente, esses dias eu estava mostrando para minha mãe, não sei se vocês viram já na internet, uma bolsa da Louis Vuitton e a bolsa, igualzinho da Louis Vuitton lá na C&A. E aí, tipo, era R$50 e na Louis Vuitton era R$25 mil, 40. E aí a faixa de bolsas que tinha dessas marcas de grife ia de 15 mil a 50 mil. Fez um negocinho assim, Deus sabe? Então isso não me faz a cabeça. Eu não sou essa pessoa, eu sei da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, eu jamais vou comprar algo de tanta ostentação. E talvez até se eu ganhasse na loteria e tivesse muito dinheiro, talvez eu ia investir com outras coisas que não comprar etiquetas de produtos de marca. Pelo menos isso não faz a minha cabeça. Isso, nesse caso, é a minha opinião. Se vocês quiserem, tudo bem, é tranquilo. Então, porque eu não sei, não faz sentido. Talvez pelas coisas que eu já vivi na vida, pelo que eu entendo sobre a vida, então isso não me cabe. Então, o que eu quero dizer é que para todos esses produtos, a qualidade deles ela é comprovada por algumas instâncias, né, por alguns certificados, como o cartão de registro do fabricante e o certificado de aprovação, né? Então, isso vai conferir a qualidade desse produto. E se não tiver, isso tem uma relação com os possíveis acidentes que podem acontecer com vocês. Então, conhecer a localização, o uso correto dos equipamentos de segurança disponíveis e usar sempre. Então, se você se ama, você usa o EPI, né? Quem ama, cuida, né? Então, cuide-se, né? Eu sempre falo, ou então quando você, às vezes vê algumas palestras, né? O pessoal de budista, por exemplo, eles falam dessa questão da necessidade de você dar a sua melhor versão de si, no sentido de você trabalhar o seu eu interno, dar cuidado, tempo para você enxergar-se, todos os seus dilemas, todos os seus traumas, enfrentar esses traumas de frente, porque eles influenciam no nosso cotidiano, a forma como eu sou o mundo, né? Então, é importante que o processo seja de dentro para fora, se conhecer com profundidade e se autocuidar em todos os sentidos. Ó, o Rafael já foi embora. O Rafael chegou na metade e está indo embora antes. São equipamentos de uso coletivo, equipamentos de proteção agora coletiva. Está quase acabando, gente. Aguenta mais um pouco. São equipamentos de uso coletivo utilizados para prevenir ou minimizar os acidentes. Então, exemplo de EPC. Tem uma questão lá na prova, né? Passei para vocês. Extintores de incêndio, né? Então, extintores também é muito... eu acho ele complicado. Existem 3 tipos de extintores onde eles podem ser utilizados para cada tipo de incêndio, né? Mais à frente eu vou falar. Chuveiros de segurança, nesse calor, né? Lá na biologia, dá uma vontade de tomar um banho naquele chuveiro, né? Mas ele é utilizado para uma situação à parte, né? Lava-óleos também tem, os laboratórios devem ter, pia para lavagem de mãos, a capela de fluxo laminar, nem todos os laboratórios têm, ela normalmente é recomendada para laboratórios que manipulem micro-organismos, aqui no laboratório tem.
Capelas de exaustão, ela é exclusiva para substâncias químicas, né? Ela não é recomendada para micro-organismos. Exaustores dos ambientes que são fechados, hermeticamente fechados, então, para retirar esse ar de dentro e jogar para fora. Os exaustores, eles são unidirecionais. Não existe esse fluxo. Tudo que está dentro, ele joga fora. Recipientes para rejeitos, né? Então, nos laboratórios tem lá a história dos vidros, a história das substâncias químicas. Muitos compostos eu não posso jogar em lixo doméstico e lixo comum. Embora aqui na escola não exista uma política para cuidados adequados desses rejeitos. Na minha opinião, eu posso estar errado, mas pelo que eu já vivi e vi, então tem que ter uma política para melhorar esses processos. A própria questão do esgoto aqui da escola, né? Mas tudo é uma questão de como fazer, né? Então precisa de investimento, e tudo que envolve investimento precisa de uma política, de um projeto de como fazer. Às vezes não consegue entender da importância disso, assim como algumas pessoas não entendem sobre a importância da diversidade de seres no planeta. Caixa de primeiros socorros, né? Então sempre manter isso é extremamente importante. No carro é sempre importante, em casa é sempre muito importante, ter tudo aquilo que é necessário e estudar. Gente, estudem sobre primeiros socorros. Se existe alguém tendo um ataque epilético, como socorrer essa pessoa? Como socorrer uma pessoa que está tendo um infarto? Como socorrer uma pessoa que sofreu um acidente e que está na beira da estrada? Como socorrer uma pessoa que está sofrendo algum tipo de transtorno psicológico? Entendeu? Para que você também, às vezes, você pode salvar a vida de alguém. Você é um chefe, um líder dentro da sua empresa e você pode, de repente, estar ajudando alguém porque você tem o quê? Conhecimento para poder, no mínimo, buscar uma assistência especializada. Né? Então, empatia. Então, viver é um estado de atenção, uma atenção com o próximo. Então, entender isso é extremamente previsível. Por quê? Porque lá na frente, a gente não sabe. Já imaginou se você estiver passando por um processo em que você precise, necessite de um socorro e tem alguém que sabe lhe prestar esse socorro? Então é uma lei de troca, o universo é extremamente, o equilíbrio, é a lei da entropia. Então o universo vai conspirar a seu favor a partir do momento que você, né? Então nós sempre presumimos eu penso nesse sentido. Recipientes especiais para o transporte de material contaminado, guardar isso, então estudar a respeito desses procedimentos de como agir, autoquestionar nos ambientes, está certo, está errado, aqui na escola, né? Não precisa ser chato, mas para você mesmo aprender sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre a sistemática de cuidado dos rejeitos, com relação a como direcionar isso, porque você vai, no futuro você pode ser cobrado a respeito de como proceder, como um profissional. As capelas de exaustão, elas são EPCs que servem para proteger o usuário dessas contaminações. Os aerosóis, elas vão ser, Carlos Daniel também não aguentou, mais um soldado que eu perdi. De possíveis explosões de substâncias inflamáveis. O material, ele pode ser de vidro, né? De chapas de aço, inoxidável, alvenaria. A janela frontal pode ser vidro, laminado, temperado, né? E ele pode correr no sentido vertical. No teto você tem o exaustor, que vai sugar esse ar, então isso aqui para substâncias químicas. E as instalações dessa capela de gás, ela tem as instalações dentro da capela tem gás, né, para fogo, né, com bico de Bunsen, água, lâmpadas, né, para lavagem, e são protegidas por laminares impermeáveis, não quebráveis e resistentes ao calor. E aí tem, né, locais para você ligar a luz, as tomadas, interruptores para tomadas. Os cuidados, antes de iniciar a atividade, verifique a questão da exaustão. A janela da capela deve ser mantida, sempre com mínimo de abertura fechada, né, para que você não fique com contato dos compostos.
O usuário nunca deve colocar o rosto dentro da capela, e após o término da capela, deverá ligar por 15 minutos para tirar todos os gases que estão ali, ele não dissipe para dentro do laboratório. E, então, veja bem, essa capela de exaustão é para substâncias químicas. Então, aqui uma visualização sobre os cuidados e esse processo de dispersão quando você não liga, e o contato, né? Ó, o contato do operador, não. Bad é ruim, um contato aqui bom quando você liga e ele suga o ar, e aqui o melhor de todos, né? É onde você não fica, onde você tem pouca dissipação do gás. Então, não use a capela como local de estocagem de materiais. É importante que você guarde no local apropriado. Às vezes você tira alíquotas, quantidades, e você tem vários frascos onde você vai ter tubos de ensaio, microtubos. Então, um mau exemplo de utilização da capela, eu tentei procurar na internet uma outra foto, mas aqui você tem em cima da capela, como é que você vai estar trabalhando aqui? Isso aqui é aquela história que é usada por uma pessoa e a pessoa ignora a existência de outras para utilizar. Então, um acidente pode acontecer, uma substância que entra em contato com outra, e pode haver explosões, pode ter combustões, assim por diante. Aqui uma capela de exaustão, né? Um outro exemplo, um pouquinho mais sofisticado, né? Onde vai exercer essas funções de sugar esse ar para compostos químicos. E agora um outro tipo de capela. Se essa aqui ela tem uma função unidirecional, agora a gente vai falar sobre câmaras de segurança biológica, que é um outro tipo de equipamento de proteção coletiva. Essas câmaras, elas protegem dos aerosóis e ele tem uma ação de filtrar esse ar. E aí esses aerosóis com 5 micrômetros ou entre 5 e 100 micrômetros, eles são absorvidos pelos filtros que ela possui. Então ela circula, o ar ele vai circular. Alguns desses aerosóis no laboratório, ele tem alguns exemplos aqui. Inocular culturas de células em frascos com pipetas, utilizar uma pipeta com vários canais, né, são pipetas com várias saídas, para injetar suspensões líquidas de agentes infecciosos em placas. Então, existem alguns procedimentos de operação que vocês reduzem essa quantidade de aerosóis, que deve ser raciocinado, né, essa manipulação adequada de substâncias químicas para que, né, você evite essa liberação desses aerosóis, desses compostos. Aqui, exemplos, né, marcas diferentes de câmeras, e algumas delas no seu interior aqui, elas também têm a iluminação UV. Tá vendo? Ele sempre tem 3 botões. Um é de luz, uma de luz normal, luz branca, uma de UV e outra de desligar. Tá? Então, essas câmeras, elas têm um filtro, né? Esse aqui são algumas fotografias dos filtros, chamado EPA. Então, ele retém 99,97% das partículas que estão presentes, ou seja, micróbios que ficam suspensos no ar, e agentes infecciosos. Então, imagine vocês, biólogos, que é uma frente de trabalho para vocês, trabalharem nesses laboratórios que a gente tem, fazendo análises clínicas de humanos, ou até mesmo laboratórios para análises clínicas de outros organismos, para detecção. Tá? Então, produtos químicos originados a partir de fumigantes, vapores, eu falei dos fumigantes agora há pouco, e vapores, eles não são retidos, porque a função dela é para a segurança biológica, para micróbio. A placa contínua de um meio de filtração com separadores de alumínio, então, essa é a composição dessa placa. Então, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes de variações de acordo com o diâmetro desse filtro e o fluxo de ar, a velocidade do fluxo de ar e a velocidade em metros por segundo da quantidade de volume, as diferenças entre as 3 classes. Ó, classe 1, classe 2 e aqui a classe 3. Né? E aí, essa primeira, classe 1, é para proteger o laboratório, o trabalhador e do meio ambiente, jogar o ar fora, com ou sem filtro EPA. Essa classe 2 é para proteger o trabalho, né, desse operador, usada para virologia. Então, imagine você está trabalhando com
vários tipos de espécies de vírus que infectam humanos, você precisa um nível, uma classe mais elevada, né? Ó, totalmente fechada, ventilada, hermeticamente adequada para trabalho com agentes de NB 3/4, que é um nível maior de segurança biológica. Então, se a classe de organismo que você utiliza ela é altamente prejudica a sua vida, altamente efetiva, né? Você vai ter que usar um nível, né, uma classe, uma câmara de segurança biológica de maior qualidade. Então, a classe 1, o ar vai circular por aqui, essa seria a diferença, e vai ser jogado para fora. Na classe tipo 2, então ele vai entrar por aqui, ele tem uma tela de proteção, vai passar por isso aqui, vai jogar por esse ar, e ele vai fazer esse circuito, né? E o ar também pode sair por essa região, veja bem, muito parecido com a câmara de exaustão que eu mostrei agora há pouco. Então, ele também tem um caminho para eliminar o ar para fora, mas ele tem um nível de circulação de ar, assim como tem aqui também. Aqui, na classe ponto 3, ó, você bota a tua mão, então a mão protegida pela manga do jaleco, luva, ele vai circular e ele pode entrar e circular o ar aqui, ó, por esse outro tipo de classe 3 de câmara de segurança biológica ou capela de segurança biológica. Então, as câmaras de segurança ela tem esse nível 1, chamado P1, periculosidade nível 1, periculosidade nível 2, P2, periculosidade nível 3 para agentes biológicos de alta periculosidade, e aqui, né, nível 4, P4 para agentes biológicos altamente contagiosos, né? Então, você vai ter, dependendo do agente, você vai ter que utilizar um EPI, um EPC mais apropriado. O EP1 para agentes de baixo risco individual e coletivo, né? Aqui no laboratório eu trabalho com organismos de plantas, né? Então, eu trabalho com muito pouco organismo de animais e de humanos, por exemplo. Aqui você pode utilizar bactérias do gênero Salmonella, e essa bactéria ela provoca intoxicação alimentar, né? Se você ingerir ou ficar contaminado com fezes de animais. Nível P2, né? O nível 2 ou P2, ela é recomendada ela tem um nível moderado de risco individual ou baixo risco coletivo. Ela é recomendada para as doenças, para as hepatites A, B e C, né? Se você trabalha no laboratório, é esse o nível. Se alguém perguntar para você qual a capela, câmara de segurança biológica, você vai, e o laboratório vai trabalhar com análise clínica de hepatite, de vírus influenza, tipo A, B, C, esse é o tipo de capela nível P2, né? Nível 2, P2 que deve ter no local. E a periculosidade, aumentando, né, o nível de periculosidade, nível 3, ele é recomendado para uma situação de risco individual elevado e risco coletivo baixo. Então, manipula agentes infecciosos como bacilos anthrax, ele mata, né? Ligado à guerra biológica, né? Nos Estados Unidos, teve um presidente que recebeu uma carta contendo isso aqui, que ela vinha escrita e no papel tinha a bactéria. Quando toca, a bactéria entra pelo dedo. Ela penetra, né? E o próprio HIV, né? O vírus do HIV tem que utilizar essa capela nível P3. Nível P4, ela é recomendada para uma situação de sério risco para os profissionais do laboratório e para a coletividade, e ela é recomendada, né, então é o último nível para o vírus Ebola, que provoca febre hemorrágica em primatas humanos e não humanos, e o hantavírus, né, que provoca sérios problemas cardiopulmonares e alterações no funcionamento de rins, fígado, cérebro. A febre é transmitida por roedores contaminados, né, esse hantavírus. Esse seria o quarto nível, e outros casos de organismos perigosos. Então, nos laboratórios, é recomendado que você tenha essa fotografia, esse pictograma, em que você vai dizer o tipo de organismo que você utiliza, a classe de risco, a pessoa que é responsável, em caso de acidente, ela vai ter que responder por esse acidente, e o telefone para contato. Eu sempre recomendo para os alunos a história dos telefones de contato. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso.
telefone para qualquer circunstância, de polícia, de um acidente. Então, hoje em dia, nós temos os smartphones, saber para quem pedir socorro é extremamente saudável e é um gesto de precaução. Você nunca sabe de dia amanhã. Então, essas câmeras, elas têm aqui alguns exemplos de tipos de proteções e as classes recomendadas para essas câmeras. Os equipamentos de proteção coletiva, elas têm essas cabines, em que você deve planejar, deve preparar essa cabine de segurança biológica para trabalho, um procedimento operacional, preparar-se para esse trabalho, né? Cuidar da questão, a concentração para a realização desse trabalho, né? Não querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? As pessoas jovens, e com essa história de celular, né, de acesso à tecnologia de informação, as pessoas acham que podem fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, é importante desacelerar e entender que não se tem controle de tudo. Preparar os materiais para o trabalho, e aqui alguns procedimentos para dentro da câmara. Executar a tarefa, e aí cada tarefa vai ter uma particularidade, utilizar os EPIs adequados para, direcionados para a tarefa. E os procedimentos finais envolvem a história da limpeza interna, manter tudo limpo, manter tudo estéril, né, com a ausência de micro-organismos, a radiação UV, que as câmeras de segurança elas possuem. Então aqui, passo 2, a mini flow. Aqui uma situação do lava-óleos, né, e o uso nesse calor, delícia, olha a quantidade de água, né, aqui. E aqui, não sei o que ele está fazendo aqui, né. Aqui, na verdade, é lava-mãos, né, ou é lava-óleos? É lava-óleos. A função disso aqui é lavar a mão, não é? Mas, enfim, está lavando o olho aqui. E aqui está escrito que deve ser para essas duas funções, né. Aqui, né, um exemplo bastante comum, né, as duas situações de chuveiro de emergência e chamado lava-óleos. Eu acho que eu estou equivocado. Então, são utilizados para acidentes que envolvam contato de material infectante nos olhos, na face dos olhos. Então, orientações de utilização, elas devem ser fixadas próximas ao equipamento. E o chuveiro de segurança é destinado para lavagem de roupas, da pele da pessoa que acidentalmente foi afetada por produtos químicos, material biológicos ou vestimentas. Pipetagem, né? Então, aqui algumas ilustrações. No passado, as pessoas faziam a pipetagem com a boca. Hoje nós temos os pipetadores, as micropipetas, né, as peras, que podem sugar, fazer isso. Então, é um procedimento operacional de nunca pipetar com a boca. Tá? Os extintores de incêndios, eles são para conter acidentes, né, onde você tem a combustão de materiais. E esses extintores existem 3 tipos. Olha que interessante isso, até mesmo para a vida prática de vocês. O extintor tipo A ele é composto de água. Ele é utilizado, ele é recomendado para madeira que está se queimando, né, papel, plástico, borracha e carvão. Já o extintor tipo B, ele é pó químico. Uma vez eu fiz um curso de segurança do trabalho, em que eu aprendi, um bombeiro foi ensinar a usar os quadros, a forma de segurar e os procedimentos para poder apagar o fogo. Tá? Então, eu recomendo que vocês façam um curso de segurança do trabalho. Inclusive, algumas empresas, quando contratam, perguntam se você tem um técnico de segurança, ou então se você tem um curso superior de 2 anos de segurança do trabalho. Algumas faculdades, tá? E que, às vezes, as pessoas pagam mais se você tem isso, porque na legislação as empresas têm que ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E essa pessoa tem que ter conhecimentos aqui para poder treinar todos os funcionários da empresa. Né? Então, às vezes, eles contratam um biólogo, contratam um engenheiro, e que aquele seja um chefe, além das suas atribuições profissionais dentro da empresa, que é que comande essa questão de treinamento e cuidados, porque isso requer cursos. O Ministério do Trabalho requer que a empresa, você sempre vê na frente das empresas tantos dias sem um acidente. Então, isso tem a ver
de uma regra do Ministério do Trabalho, tá? Então, utilizar para líquidos inflamáveis, né, vários tipos de solventes, combustíveis, hidrocarbonetos, gasolina, né, equipamentos elétricos e eletrônicos, eles são recomendados. Eles, quando você não utiliza o extintor adequado para o tipo de combustão, ele não apaga, ou ele só piora. E o extintor tipo C, ele vai ter esse pictograma azul aqui, né, vermelho que é o extintor tipo B, e verde-limão, esse extintor ponto A, é tipo A. E o extintor tipo C, ele vai utilizar equipamentos elétricos e energizados. Você viu lá, né, uma fonte de luz, ela está queimada, né, está tendo um curto-circuito, utilizar o extintor do tipo C. E aí, se dentro da empresa você tem riscos de acidente só do tipo A e tipo B, geralmente é comprado para os diferentes espaços os extintores para agirem sobre os acidentes de incêndio que tem maior probabilidade de ocorrência. Às vezes você tem o A e o C, às vezes você tem o B e o C, ou tem o B e o A, tá? Tem algumas regras, né, com relação à situação de incêndio, manter a calma, né? Então é questão de equilíbrio e para você ter autocontrole, né? Quando o fogo irromper um balão de reação, basta tapar o frasco, né, com uma rolha ou então com um pano, né, que você reduza, retire o oxigênio, ou com um vidro relógio dentro de um tubo, né, de modo que você vai impedir a entrada de ar, porque para você ter fogo você precisa ter oxigênio. E se você abafa, não tem oxigênio, não vai existir fogo. Então esse é um princípio básico. O terceiro ponto de regra é quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa, e existem algumas técnicas, né, se vocês pegarem fogo na roupa. Então, levá-la para debaixo de um chuveiro. As pessoas têm tendência a correr, aumentando a combustão, né? Então, não correr, ou se manter calmo, então achar algo que possa abafar esse fogo. Neste caso, elas devem ser derrubadas e roladas no chão até o fogo ser extinto, para tentar essa história do oxigênio. O melhor, no entanto, é embrulhar a pessoa rapidamente num cobertor para esse fim, para apagar esse fogo. O problema é achar dentro do laboratório algo que você possa cobrir e reduzir essa chama. Então, é um ponto importante. Pode-se usar o extintor de CO2, né? Então, olha que interessante. Se oxigênio aumenta o fogo, joga o CO2, e o CO2 vai reduzir ao redor do indivíduo a quantidade de oxigênio. Colocar dióxido de carbono é uma forma de você abafar esse fogo, então reduzir a combustão. Jamais usar água para apagar o fogo em um laboratório, isso é o recomendado, é o que todo mundo faz, né? Mas jamais é recomendado o uso de água. E comece o combate ao fogo imediatamente com os extintores de CO2 ou pó químico. A questão como eu falei para vocês, existem 3 tipos de extintores. Você vai pegar o primeiro que usa e vai colocar, não vai nem pensar. Então, se você souber dessas informações preliminares para a tomada de decisão, a manutenção da calma e o equilíbrio, isso vai estar intimamente. Você pode salvar uma vida por você ter conhecimento, né? Então, é isso. Afastar inflamáveis perto do incêndio imediatamente, né? A gente volta e meia comete erros de incêndio. Você sabe que hoje se vende álcool 70 por causa que na década de 90, início de 2000, foi uma mudança de uma política pública, porque existiam muitos acidentes de crianças que iam acender fogueiras que usavam o álcool para acender fogueira. O álcool 70, ele tem água, né? Então ele é mais difícil ele não pega fogo. E aí você, ou ele tem maior dificuldade para acender. E aí você, como uma medida de política pública para tentar prevenir acidentes de queimadura com álcool. Então você acendia a fogueira e deixava o álcool perto da fogueira. Quem nunca, né? Então você joga dentro de bastante álcool ali, joga álcool, não pega fogo, né? Daí você pega, joga um monte, daí você capricha álcool, querosene ou gasolina, e aí joga o palito e vem aquele buf, aquela labareda que vem na tua cara, né? Quem nunca queimou cabelo ou coisas assim, pelos da perna.
outros acidentes mais graves. Estou brincando aqui, mas é extremamente importante cuidar. Em caso o fogo fuja de controle, evacue o local imediatamente. Se existir, tente quebrar o vidro e acionar. Evacue, né, pelas saídas de emergência, né, do edifício. Desligar o quadro geral de energia quando sair. Então, quem que vai conseguir lembrar? Né? Então, isso pode ampliar pessoas. O nível de periculosidade do acidente pode aumentar se ainda tiver problemas com eletricidade. Né? Vá até o telefone direto e na telefonista chamar o bombeiro, dar a localização exata do fogo, informe se esse é um laboratório químico ou se ele pode usar água para combater o incêndio ou se ele pode utilizar substâncias químicas, solicite um carro de bombeiros com CO2 ou pó químico. Então, esses são alguns pictogramas que vocês têm que entender, né, e que devem ter para os extintores, para o chuveiro de emergência, para as saídas de emergência, para as caixas de primeiros socorros, né, chave geral de eletricidade, então, e luvas e máscaras de proteção individual, né. Então, são os acessórios, os EPIs e os EPCs do laboratório. Os equipamentos elétricos, evitar a voltagem, né, cuidar da voltagem, isso é clássico, né. Então, às vezes você compra um equipamento, esses dias eu comprei um ventilador que era 110 e aqui é 220, eu tive que comprar um adaptador. Eu compro um equipamento lá no sul e venho para cá e não posso utilizar, eu tenho que ter um transformador de energia. Então, dependendo do local, o erro, né, tem muitos equipamentos de laboratório que são de voltagens diferentes, então você precisa de um transformador. E que pode queimar, estourar e você pode ter um acidente. Não operar equipamentos elétricos sobre superfícies úmidas, verificar a temperatura do equipamento e deve-se evitar o uso de extensões e muitas ligações simultâneas, né, de vários equipamentos numa mesma extensão de luz. Não deixar equipamentos elétricos ligados no laboratório, remover frascos inflamáveis e somente o pessoal qualificado, treinado, autorizado a consertar ou modificar equipamentos elétricos ou eletrônicos. Né? A MacGyver, ele só existe na TV, né? Não é da época de vocês, mas... E os telefones de emergência, né? Eu coloquei aqui de propósito, eu fui buscar Pires do Rio, esse é o telefone dos bombeiros, Hospital de Emergência, né? De Pires também, coloquei aqui, 64, 3461, 40, 50, e a polícia, em caso de primeiros socorros. Às vezes eu descobri que acidentes que ocorrem nas estradas, quando você liga, tem 190 também, existe um processo de conexão com as polícias rodoviárias e quando você diz exatamente onde está, quando está, eu estou com um acidente entre Pires do Rio e Urutaí, eu imediatamente aciono, independente do local, aciono a polícia mais próxima, né, o posto policial mais próximo para te atender. Da mesma forma, carros abandonados na beira da estrada, os carros na beira da estrada eles podem ser descobrir que é proibido. Um dia furou o pneu da minha moto, era mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã. Aí eu deixei a moto, estava quase chegando em Urutaí. E aí eu até andei, cara. Eu desci aquela rampa depois do balão ali que tem para ir para Cristalina, para Pires. E eu desci um pouco, subi e falei, não aguento, vou deixar aqui. Fui até o máximo que eu cheguei perto de Urutaí. Mas por isso que eu cheguei tão tarde, né? E aí eu peguei, deixei a moto e fui dormir. Daí depois eu peguei e fui buscar alguém para buscar, acho que era um mecânico de moto para cuidar do pneu. E aí eu fui lá, a moto não estava mais lá. E aí a polícia, alguém passou de carro, avisou a polícia e pegou a minha moto e levou a moto para o posto policial lá de Pires. E eu tive que pagar para alguém levar minha moto até onde está aí. Então, os carros, veículos parados, que tem uma legislação que é proibido deixar na beira da estrada. A não ser que você esconda, né, coisas do tipo. Por causa de problemas de acidentes, enfim. Aqui são alguns pictogramas que é extremamente importante, assim como tem para a história de quem vai tirar a carta de habilitação.
né, intoxicação, né, essas 2 tíbias e uma caveira. Aqui o laboratório trabalha com substâncias corrosivas. Importante entender isso, até mesmo para se proteger. A história da proteção obrigatória, os pictogramas utilizados, lava mãos, né, lava olhos, proibido fumar, proibido, né, beber, comer no laboratório. E é isso, gente, que eu tinha para a aula de hoje. Né? Eu sei que vocês estão cansados, mas eu também estou cansado. Falei demais, essa aula é muito extensa, tem muita coisa para falar. Mas eu acho que, na verdade, a minha intenção era mais chamar atenção para essas questões do perigo, que é e dos cuidados, e